Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Geraldo Santos, professor de História e Teologia, e o objetivo de hoje é falar sobre essa informação bombástica que caiu sobre o colo do presidente Vladimir Putin. E a informação é referente a 3 sujeitos envolvidos nesse contexto. O primeiro sujeito é a OTAN, que é a Organização do Tratado de Países do Atlântico Norte. Foi criada em 6 de abril de 1949, pós-Segunda Guerra Mundial, 4 anos depois, pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial acaba em 2 de fevereiro de 1945. E logo depois, 4 anos depois, é criada a OTAN com o objetivo de impedir um novo conflito mundial, um novo conflito global. Esse é o objetivo da OTAN. Lembrando que os Estados Unidos também fazem parte da OTAN, em que os interesses norte-americanos e os interesses da OTAN estão alinhados. E do outro lado você tem o segundo sujeito, que é a Rússia, que é um país que já teve a sua hegemonia política e econômica nos anos 50, né? Período denominado por transformações políticas pós-Segunda Guerra Mundial, onde vai ser caracterizado pela Guerra Fria. De um lado, as repúblicas socialistas, né? A extinta União Soviética, e do outro lado, os Estados Unidos e a OTAN, o capitalismo versus socialismo. Com a desfragmentação do Império Socialista, no início de 1982, com a perestroika de Gorbachev, depois com aquele incidente na usina nuclear de Chernobyl, com a morte de milhares de pessoas, começa a desfragmentação do Império Socialista. Mas, lembrando que a Rússia ainda é uma grande nação de soberania e também de recursos militares, com armas ainda de destruição em massa. Então, muitas das repúblicas socialistas, elas vão caminhar para a sua independência, como a própria Alemanha Oriental, com a queda do Muro de Berlim. Então, a União Soviética, ela deixa de existir, mas a Rússia ainda continua existindo como o maior país produtor de gás, de petróleo, e com fronteiras descomunais, né? E qual é a bomba que caiu sobre o colo do Vladimir Putin? Afinal, qual a bomba que caiu sobre o colo do Vladimir Putin? A OTAN, na sua criação, ela possuía 21 países. Até então, ela possuía 30 países filiados à OTAN, que gozam do privilégio de ter a proteção da OTAN, a proteção do tratado, a proteção militar do próprio Estados Unidos da América. Então, a Finlândia, que é um país nórdico, ela passa a fazer parte da OTAN. Então, a OTAN, que tinha 30 países, ela passa a ter 31 países. E como isso é uma bomba no colo do Vladimir Putin? Eu vou colocar o mapa ao lado e você vai entender o porquê. Porque a Finlândia, ela faz fronteira com a Rússia. São 1.380 quilômetros, se eu não me engano, de fronteira com a Rússia. E isso possibilita a movimentação de tropas da OTAN, de tropas norte-americanas, a ocuparem um grande espaço territorial de fronteira com a Rússia, de mobilização de tropas de fronteira com a Rússia. Então, essa informação realmente é preocupante. Isso pode mudar os rumos da guerra com a Ucrânia, que também se colocou no meio desses interesses de Rússia e OTAN. Com o crescimento da OTAN, a Rússia também se sentiu ameaçada, e também há um viés para que ela tivesse um pretexto de invadir a Ucrânia, porque a mídia diz que a Rússia invadiu a Ucrânia para tomar território. Na verdade, a Rússia ela se posicionou no intuito também de se defender da própria OTAN, porque o crescimento de bases, o crescimento bélico da OTAN, a OTAN tem financiado a guerra da Ucrânia, possibilitando a Ucrânia estar se defendendo até os dias de hoje de uma forma heróica e difícil, porque está faltando tudo para a Ucrânia, está faltando até munição nas áreas deflagradas, as quais a Rússia tem intensificado ali os seus bombardeios, tem faltado munição. Eu pude observar isso em alguns jornais de fora do Brasil, que tem noticiado dia a dia a guerra. Então, essa notícia realmente é uma bomba
no colo do presidente Vladimir Putin. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa informação, sobre como isso pode mudar a narrativa da guerra, o rumo da guerra. Embora nós estejamos em outro continente, isso reverbera em nós, porque isso mexe com toda a economia mundial. Então, eu queria saber sobre a sua opinião em relação à Finlândia fazer parte, esse país nórdico, fazer parte agora da OTAN, possibilitando aos norte-americanos e aos países aliados da OTAN a se aproximarem de uma forma efetiva das fronteiras da Rússia.